para falar um pouquinho aqui sobre precificação e conversar com a gente sobre dinâmicas de precificação em marketplaces, a gente vai convidar ele, que é PhD em Business Administration pela Florida Christian University, mestre em Contabilidade Gerencial pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, pós-graduado em Ciências Contábeis pela Fundação Getúlio Vargas e graduado em Contabilidade pela UERJ. É coordenador e professor dos MBAs da GV, palestrante e consultor de empresas na área de pricing, gestão de resultados, gestão de custo e planejamento estratégico. Autor dos livros Formação de Preços de Produtos e Serviços, lançado em 2018, e Formação Estratégica de Precificação pela editora Atlas, Gestão de Custos pela editora Getúlio Vargas, evangelista da Precifica. Professor Fabiano Coelho, da Fundação Getúlio Vargas. Salva de palmas, pessoal. Bom, pessoal, bom dia. Prazer enorme estar aqui com vocês. É interessante escutar tudo isso que foi falado, né? Porque quando a gente fala de preço, é impossível nós precificarmos sem a gente ter um plano estratégico anterior. É impossível fazer isso, né? Então, é bom escutar isso do Marcelo ter falado, né, e outros palestrantes terem falado, porque eu costumo dizer que a gente até nasce empreendedor, só que ninguém nasce gestor. Para ser gestor é um processo, é uma rotina, é um trabalho, é um esforço. Você tem que criar uma sistemática, todo dia, 30 minutos por dia, todo dia, 1 hora por dia, ler, estudar, etc. Tá? Como falaram, eu sou professor da Fundação Getúlio Vargas, esse é o meu contato. Uma das coisas que eu comentei com o E-Commerce Brasil, que a gente acordou, eu não quero que vocês pensem nesse papo que a gente vai ter apenas durante esse tempo. Eu quero que vocês me usem, principalmente após esse tempo, para tentar ajudá-los nesse processo financeiro, nesse processo de precificação. É um assunto que eu amo completamente. É um assunto que eu estudo todo dia, um assunto que eu aprendo todo dia. Então, é importante a gente começar com uma frase simples. Ou você tem uma estratégia própria, ou você faz parte da estratégia de alguém. Essa é a frase que eu queria chacoalhar vocês. Se vocês não têm uma estratégia, vocês estão sendo usados para atingir algum objetivo estratégico de outra pessoa. Então, se você entra... Fabiano, eu tenho uma loja física e eu quero vender no marketplace. Não, eu tenho um e-commerce próprio, mas eu quero vender no marketplace. Não, eu quero vender no marketplace. Pessoal, vender mais não é estratégia. Você tem que definir o que você quer. Como foi falado agora, eu quero entrar mais na região sul, eu quero conquistar novos clientes, eu quero manter os atuais clientes, eu quero eliminar meu estoque, eu quero gerar mais caixa. Não sei. Isso vai depender de cada um. Agora, é muito importante vocês sentarem como gestores e definirem essa estratégia. Tem um exemplo que eu gosto de dar, que normalmente no marketplace, vocês fazem a parte mais difícil, que é vender. A parte mais fácil, que é manter o cliente, a gente esquece. Eu e minha esposa, a gente comprou uma cama montessoriana para nossa filha de 2 anos. A gente olhou vários lugares, a gente acabou comprando no marketplace. E a coisa que eu acho mais interessante é o seguinte, eu não consigo falar o nome da loja, porque em nenhum momento na embalagem aparecia o nome da loja. Só na instrução de montagem da cama, que eu nem sei onde está essa instrução, aparecia o logo da empresa. E aí eu fico pensando, cara, ele fez o mais difícil. De um mar de empresas, eu comprei a cama com ele. Mas agora é a oportunidade. Ele poderia ter colocado dentro da embalagem algum código promocional para, se eu entrar no site dele, eu tenho promoções. Ele poderia colocar algum tipo de desconto, algum tipo de contato, não sei.
Depende da estratégia de cada um. Agora, se a tua estratégia é só vender mais, você perde essas oportunidades. Eu também dou aula de orçamento. O orçamento é a alocação eficiente dos recursos, visando atingir determinado objetivo estratégico. Ou seja, se você não tem um plano estratégico, você queima esforços onde você não deveria. E você acaba não usando recursos onde deveria. Esse que acaba sendo o ponto fundamental. Tem um exemplo que eu vou dar aqui, não vou colocar o nome da empresa, mas é uma empresa que vende em marketplace e ela vende móveis para quarto de crianças. E aí um casal comprou um determinado... comprou vários móveis, né, para o quarto do filho deles que ia nascer. Eles foram lá, instalaram todos os móveis, tudo bonitinho. Algum tempo depois, eles descobriram que o filho desse casal tinha morrido. Eles, ao descobrirem, contactaram o casal e falaram o seguinte: vocês têm duas escolhas. Ou a gente desinstala todos os móveis, guarda no nosso estoque, quando vocês quiserem a gente reinstala de novo, ou toma o seu dinheiro de volta. E foi o que o casal quis. Ele quis o dinheiro de volta. E aí perguntaram para a dona dessa empresa: mas, pô, por que você ofereceu o dinheiro de volta? E a resposta dela foi: a nossa missão é vender sonhos. E o sonho desse casal morreu. Então a gente não vendeu nada. Pessoal, o que eu quero trazer aqui é: se você tem uma missão, se você tem um norte, você consegue direcionar todos os esforços para alcançar esse objetivo. Se você quer trocar o teu carro no ano que vem, o quanto você tem que economizar hoje para quando chegar no ano que vem você ter dinheiro para trocar o teu carro. Então, o que eu fico imaginando dessa empresa é que toda a família desse casal, todos os amigos desse casal não vão pensar em outra loja. Concorda? Os funcionários dessa loja estão muito mais motivados porque agora eles têm um propósito claro. Esse que é o ponto interessante. Agora, alguns pontos aqui. Antes de precificar, monetize. O que significa isso? Antes de você já tentar vender o seu produto e por isso, eu quero precificar, peraí, o que eu vendo? Será que eu vendo um preço? Será que eu vendo uma mensalidade? Será que eu tenho que precificar o meu produto com frete ou sem frete? Olha o que foi falado. 3 a cada 10 pessoas preferem ter o frete de graça, mesmo que seja um produto mais caro. Então, antes de você pensar em precificar, o que eu vou monetizar? Tem pessoas, pessoal, que elas não olham o preço, elas olham a prestação que ela consegue pagar todo mês. Então, será que então eu tenho que calcular preço? Ou será que eu tenho que calcular o valor da prestação para caber no orçamento dessa pessoa? Então, são perguntas que você tem que fazer antes da precificação. O segundo ponto foi até dito aqui: entender o seu cliente e entender o seu concorrente. Espera aí, quando é que o meu concorrente faz uma promoção? Quando é que ele tem estoque? Quando é que ele não tem estoque? A gente consegue, com ferramentas de marketplace, localizar o que os nossos concorrentes estão fazendo, seja dentro de um marketplace ou seja em outros marketplaces. Então, esse tempo que você tem que gastar para sentar e ficar monitorando o meu cliente, o meu concorrente, é fundamental. Qual é a melhor época do dia para vender? Qual é a melhor época do mês para vender? Será que ele compra mais no início do mês ou será que ele compra mais no final do mês? Então, são detalhes que você só vai ter essa resposta se você separar um tempo para poder estudar. E o último, aqui,
Um exemplo que eu gosto muito de dar é o que o teu cliente prefere. O teu cliente prefere pagar R$10 por um produto com R$ 2,39 de frete, ou ele prefere R$ 12,39 com frete gratuito? Matematicamente, os dois são iguais. Na prática, é totalmente diferente. Na prática, essa palavra de graça, ela mata muitos clientes. Opa, vou aproveitar que esse frete é de graça. Então, isso você tem que discutir, porque muda de cidade para cidade, muda de segmento para segmento. Terceiro, estabeleça políticas, pessoal. Qual é a minha política de recebimento? Qual é a minha política de pagamento? Qual é a minha política de desconto? Qual é a minha política de estocagem? Repara, se você não estabelece uma política, você acaba muito indo na onda dos outros. É importante, ao estabelecer uma política de desconto, por exemplo, qual é o meu objetivo com esse desconto? Se você não tem um objetivo, você vai estar dando desconto por dar desconto. E uma outra dica, nunca deem descontos gratuitos. Sempre tentem associar um desconto a um valor agregado que ele vai perder por conta daquele desconto. É o que falaram anterior. Quer um frete mais rápido? Você vai pagar mais tanto. Ah, quer pagar menos? Então vai demorar 5 dias. Né? Porque o desconto gratuito, ele mata a venda seguinte. Porque quando você dá um desconto gratuito, na venda seguinte, ele quer aquele mesmo preço. Você já criou uma referência àquele preço. Desafios do cálculo do preço. Antes, eu adoro essa frase do Steve Jobs. Não diga o seu preço antes do cliente entender o seu valor. Ou seja, mas Fabiano, no marketplace é complicado, porque todos os produtos estão ali. Pessoal, uma foto melhor, uma foto mais bem feita, ela já faz diferença. Quando a gente comprou a cama, a gente não comprou a cama por qualidade. A gente não conhecia a loja. A gente comprou pelas fotos que estavam disponíveis ali. A gente comprou pelo texto explicativo da cama. A gente comprou porque ele transpareceu que até eu conseguiria montar aquela cama. Então, são detalhes que às vezes a gente esquece. A gente mesmo coloca o nosso produto como commodity. A gente não busca entender que outros diferenciais eu poderia criar para poder vender de uma forma melhor. Então, aqui, alguns desafios. Você sabe se você está ganhando dinheiro e quanto? Essa é uma pergunta já fundamental. Né? É interessante que, para várias empresas que eu já fiz consultoria, essa é uma pergunta que o cara já trava. Ele não sabe se está ganhando dinheiro. E aí, a gente precisa fazer um levantamento de todos esses itens. Né? Quais são os gastos variáveis, impostos, comissão, quais são os gastos fixos, estruturais ou identificados, qual é o tipo de tributação, qual é o prazo médio de estocagem, recebimento e pagamento, qual é a margem de lucro do meu produto. Então, aqui, vamos fazer alguns exercícios. Né? Como professor, eu tenho que fazer exercício. Vamos imaginar o seguinte cenário. Você tem, hoje, um estoque de 200 unidades, você vende 5 unidades por mês, a um preço de 120, você tem comissão em impostos de 15% e você compra aquele produto por R$70. Ou seja, você tem uma margem de contribuição unitária de R$32. Vendendo 5 unidades, você ganha R$160. Antes de eu continuar, não durmam. Essa é uma parte que eu gosto muito de cutucar as pessoas, porque tem muita gente que não gosta de números. Vocês, como gestores, têm que amar os números.
Eles têm que ser os seus melhores amigos. O Excel tem que ser o seu amante. O Excel, você tem que amar o Excel. Tá? Mas olha um detalhe, pessoal. Prazo médio de estocagem, 250 dias. Prazo médio de recebimento, 90 dias. Prazo médio de pagamento, 40 dias. Ou seja, esse produto que gera uma contribuição de R$ 160, ele demanda R$ 4.250 de capital de giro. Por quê? Pelo tempo que ele fica estocado, pelo tempo que ele demora para você receber e pelo tempo que você paga para o teu fornecedor. É o que a gente chama que esse produto tem uma necessidade de capital de giro. Vamos imaginar que você vai dar um desconto de 20%. Mas, ao dar um desconto de 20%, a tua contribuição cai para 11%. Só que você passa a vender muito mais unidades e você consegue prazos melhores. Porque se você está vendendo mais, o teu prazo de estoque cai, e se você está com um preço menor, você consegue uma política de recebimento melhor. Repara, a rentabilidade desse produto aumenta mesmo você tendo uma margem de contribuição unitária menor. Então, são cálculos que a gente tem que saber fazer. Não adianta você querer um preço alto e aquela mercadoria ficar mais de 200 dias em estoque. Não adianta você, não, eu vou ter um lucro alto se eu vender. Cara, se você vender, você está tendo todo um custo de estocagem. Você está tendo todo um custo do dinheiro parado no tempo. Então, são itens que, se você consegue planilhar, se você consegue calcular, a tua decisão fica muito mais assertiva. Vamos dar um segundo exemplo. Vocês preferem ser uma empresa com lucro constante e baixo ou uma empresa com lucro crescente? Essa é fácil, né? A maioria de nós vai falar, Fabiano, eu prefiro muito mais uma empresa com lucro crescente. Mas olha o pepino. Vamos imaginar uma empresa que mensalmente tem receita de R$ 2.000, recebimento em 3 meses, mais despesas de 90% da receita com pagamento à vista. Olha o que vai acontecer. É uma empresa que constantemente tem lucro de R$ 200. Mas, nos 3 primeiros meses, eu só tenho saída de caixa. Concorda? É o que a gente chama, que eu acabei de falar, necessidade de capital de giro. Só que no 4º mês, isso já se equilibra. Por quê? Porque a receita do mês 1 paga os gastos do mês 4. O recebimento da receita do mês 2 paga os gastos do mês 5. Equilibrou. Agora, vamos pegar uma empresa com lucro crescente. Uma empresa que vende 2, 6, 10, 25, 27 mil. Ou seja, é uma empresa que está tendo um lucro muito maior do que a anterior. Mas olha o pepino. Assim como a primeira, nos 3 primeiros meses só tem saída de caixa. Mas olha o que acontece no 4º mês. Agora, o recebimento da receita do mês 1 não chega nem perto de pagar as despesas do mês 4. Em algum momento, isso vai equilibrar. O problema é que a gente quebra antes. Concorda? A não ser que a gente tenha uma ideia maravilhosa. Fabiano, eu vou antecipar esses pagamentos. Só que se você antecipar a um valor de 2,5, olha o que acontece com o teu lucro. O teu lucro vai todo para o banco. O que você tinha um lucro de 10%, esse lucro cai para 1%, cai para 2%. Exatamente porque você não soube lidar com a noção que há uma necessidade de capital de giro que tem que ser enfrentada. Então, cuidado com isso, pessoal. Esse é o ponto que mais empresário cai para trás. Que ele está vendendo muito mais, ele está jurando que está ganhando dinheiro, mas esse dinheiro nunca acontece. Por quê? Ou ele acaba perdendo dinheiro para banco, ou ele quebrou antes.
Segundo desafio. As modificações que você promove nos preços dos seus produtos é obra de cálculos e estratégia ou é apenas uma resposta à mudança dos outros players? Essa é uma coisa que eu queria que vocês pensassem. Eu vejo muitas empresas no marketplace apenas respondendo a preço. E o cara baixou, então eu vou baixar também. E o cara aumentou, então eu vou aumentar também. Então, é importante que a formação de preço ela tem que ser da empresa. A empresa, frente a uma estratégia, frente a uma estrutura de custo, calcular o preço dela. Não apenas como resposta dos concorrentes. Aqui, um cálculo que raramente é trabalhado no Brasil, é um cálculo chamado análise incremental do ponto de equilíbrio. Olha que formulazinha linda. A margem de contribuição anterior ao desconto, dividido pela margem de contribuição posterior ao desconto, vezes o gasto fixo mais o lucro posterior, dividido pelo gasto fixo mais o lucro anterior. Ninguém falou que matemática é fácil, né? Mas vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que você tem uma empresa que tem um preço de 40, gastos variáveis de 20%, gasto variável de R$15, gasto fixo de 30 mil e você vende 2.500 unidades. Ou seja, o teu lucro é 12.500. E você tem a fantástica ideia de o que aconteceria se eu desse 10% de desconto. Mas você não vai dar apenas 10% de desconto, né? Você vai ter que fazer um investimento para mostrar para o cliente que o teu produto está mais barato. Pessoal, se você for colocar isso num cálculo, a margem de contribuição anterior e depois do desconto, né? Eu dei um desconto de 10%. Isso vai dar 1,23. Quando você pega o gasto fixo anterior mais o lucro, que era 42.500, e isso aumenta em 2.000, vai dar 1,04. Multiplicando, você vai ter que vender quase 30% a mais para manter o mesmo lucro, dando um desconto de 10%. Aí passa a ter as outras perguntas. Eu tenho capacidade de vender 30% a mais? Eu tenho um mercado para vender 30% a mais? Eu tenho logística para vender 30% a mais? Eu tenho estoque para vender 30% a mais? O meu fornecedor tem matéria-prima para me entregar? Olha quantas perguntas surgem de um cálculo. Pessoal, esse cálculo é simples, não é um cálculo complexo. Mas é um cálculo que muitas vezes a gente simplesmente pensa: se eu der um desconto de 10%, eu vou vender mais. Tá bom. O quanto você tem que vender a mais para manter o mesmo lucro? A gente faz esse tipo de cálculo? Então, cuidado, pessoal, que se você quer pensar em precificação, a empresa ela tem que estar na tua mão. Desafio 3. Estude e planilhe tudo que impacta cada um dos marketplaces. Vocês sabem que existem dezenas de marketplaces. Vocês sabem que cada marketplace tem regras diferentes. Né? Tem a questão da comissão, do frete, o índice do vendedor, a comissão de insucesso, os riscos, ou seja, se a mercadoria, o meu cliente não quiser aquele produto e ele devolver, eu sei calcular esse frete da devolução ou o risco do frete da devolução. O meu marketplace me cobra uma comissão, mesmo se ele devolver a mercadoria, que é a taxa de insucesso. Mas Fabiano, cada marketplace tem uma regra diferente. Planilha, coloca no Excel. Vai dar um trabalho do cão fazer o primeiro. Mas depois que fez o primeiro, mas Fabiano, a regra mudou. Muda no Excel. Pessoal, às vezes a gente acha tão difícil que a gente acaba não fazendo nada. Tem uma frase que eu gosto que é o seguinte: é preferível você ter um mapa sujeito a alterações do que você não ter mapa nenhum.
É muito melhor ter um número que, mesmo que mude as regras, você vai lá e altera, do que você ficar no T menos 1 assim. Não, é tão complicado. Você fez alguma coisa? Não fiz nada porque é muito complicado. Sim, vai ser trabalhoso, mas tem que ser feito. Desafio 4. Planejamento não é sobre tomada de decisão futura. É sobre os impactos no futuro daquilo que você decidiu hoje. Então, uma coisa que eu quero que vocês pensem é que, para que vocês possam... às vezes é interessante... Fabiano, não tem como prever o futuro. Realmente não tem. A gente não tem nem como prever quem vai ganhar a próxima eleição. Agora, a gestão não é você pensar no futuro. A gestão é o que eu tenho que fazer antes dessa tomada de decisão. Então, por exemplo, vamos imaginar que você tem uma empresa que vende 8.000 unidades ao preço de R$10, receita 80 mil. Aí você faz um estudo de mercado e percebe que se seu preço cair para 9, você passa a vender 10.000 unidades, receita 90 mil. E aí? Faz ou não faz? E se o teu gasto variável for R$6 por unidade? 6 vezes 8, você está gastando 48, sobra 32 mil. 6 vezes 10 mil, você está gastando 60, sobra... Sua empresa acabou de ter um lucro menor, mesmo vendendo 10 mil a mais. Mas peraí, Fabiano, isso é para o seu gasto variável fosse 6. E se ele fosse 2? Realmente, 2 vezes 8 dá 16, 2 vezes 10 dá 20 mil, sobra. Olha o que eu quero mostrar só com esse exemplo. Vão ter momentos que a redução do preço pode provocar um aumento do lucro. Ótimo. Mas vão ter momentos que a redução do preço pode fazer o teu lucro cair. Pessoal, gestão não é você tomar decisões. Gestão é você saber qual é o impacto daquela sua decisão no resultado. Isso é gestão. E, por fim, eu queria falar um último desafio, que é: entenda que as finanças da sua empresa são totalmente diferentes das finanças pessoais. Ou seja, as empresas elas têm que ter uma política independente das necessidades pessoais dos sócios. O problema é que, muitas vezes, a gente acaba prejudicando a saúde financeira da empresa porque os sócios, pessoa física, precisam para fazer uma determinada coisa. Ainda mais se a gente entender esse termo caixa de precaução. Eu vou entrar num tema polêmico aqui. Vocês acham que a crise pegou as empresas desprevenidas? Sim ou não? Pessoal, esse é o comportamento do PIB desde 1901. Eu dou aula na Fundação desde 99. Desde 99 eu estou perguntando para os alunos se a crise pegou elas desprevenidas. E desde 99 eu estou escutando que sim. Pessoal, está na hora de a gente não ser mais pego desprevenido. Esse gráfico mostra o que a economia entende de ciclos econômicos. A gente teve a crise do Covid, a gente está recuperando da crise do Covid, a gente vai entrar numa outra crise, a gente vai sair dessa crise, a gente vai entrar numa outra crise. O caixa de precaução é medida antecipada para prevenir um mal. Vamos lá. Vocês pegam um fôlego antes de mergulhar ou depois de mergulhar? Antes, né? Reportagem de 30 de março de 2020. Paradas, pequenas empresas não têm fôlego nem para um mês sem receita.
elas tinham, tradicionalmente, 27 dias de caixa. Essa é a reportagem que mostra que a gente tenta tomar fôlego depois de mergulhar. Não pode. O caixa de precaução é uma medida antecipada. Pessoal, eu já fui dono de restaurante. Em praça de alimentação. É um inferno. Porque você vê todo mundo ao mesmo tempo, você vê que aquele cara tem problema financeiro, aí você vê aquele cara vendendo bem, aí você vê aquele cara mudando o preço. Quando a gente não tem uma estratégia e quando a gente não tem caixa de precaução, a nossa decisão é o desespero. A nossa decisão é, caramba, eu tenho que pagar a conta mês que vem, eu vou baixar o preço porque aí vai entrar um dinheiro, eu vou conseguir pagar a conta. Espera aí. Então você deixou de ter uma gestão para tomar decisões de preço no desespero. É isso que não pode. Então, cuidado com isso, pessoal. Aqui tem uma frase que é: as despesas são espontâneas. A receita tem que ser provocada. Ou seja, quando a gente monta uma empresa, as despesas, elas nascem naturalmente. A receita, você tem que correr atrás. E se você correr atrás sem uma estratégia, se você correr atrás sem um plano financeiro, se você correr atrás sem uma precificação bem feita, visando atingir um determinado objetivo, você vai fazer de qualquer forma. Então, cuidado com isso. Tá? Bom, era isso que eu queria passar para vocês. Eu sei que o assunto é extremamente vasto, tá? Mas eu acho, é o que eu falei no início, ninguém nasce gestor. Pessoal, é que nem ir na academia. Ninguém gosta de ir na academia. Um ou outro gosta. Mas é algo necessário. É algo que a gente tem que separar meia hora, 1 hora, 2 horas por dia para focar naquilo. Né? Então, abracem os números. Não pensem em apenas vender mais. Estruturem essa venda. Estruturem estrategicamente e financeiramente essa venda. Ok? Combinado? É isso, pessoal. Obrigado, professor. Pessoal, vamos abrir para perguntas. Quem tem pergunta? Aqui na frente, do lado. Vamos lá. Pergunta aqui no centro. Levanta a mão para mim, por favor. Isso. Obrigado. Bom dia, professor. Obrigado pela palestra, primeiramente. Tenho uma dúvida sobre quando você fala sobre a questão do lucro, para analisar o lucro, só que tem alguns fatores que é muito difícil da gente fazer uma previsão da variação, por exemplo, do custo variável, né? Quão preciso que a gente pode chegar nesse cálculo, por exemplo, assim, quando você aumenta o seu faturamento, você também pode aumentar o seu poder de barganha com o fornecedor e diminuir o custo variável, né? Dentro desse cálculo, você acredita que tem algum modo de chegar numa precisão melhor, assim? Desculpa, qual é o teu nome? Vitor. Vitor, desculpa. Qual a empresa, Vitor? Desculpa. Do Encompre. Vitor, eu acho que a tua pergunta é extremamente pertinente, mas ela parte de um pressuposto, que você tenha aquilo mensurado. Né? Você só gerencia aquilo que você controla. Então, se você, ao colocar num papel, tá, até uma política de negociação você cria. Né? Como falaram assim, eu quero entrar no Sul, então eu vou conversar com as empresas de transporte. Tá bom. Quanto de desconto você precisa deles? Né? Então, todos esses ganhos, se eu comprar mais mercadorias, eu vou conseguir um desconto. Tá bom, vamos colocar uma planilha. Porque, às vezes, o teu fornecedor vai te exigir uma quantidade mínima para você ter aquele desconto. E, às vezes, aquela quantidade mínima vai impactar o teu caixa negativamente. Né? Então, eu acho que tudo é você planilhar. De novo, eu acho que o desconto ele ainda é visto muito como um achismo. Vou dar um desconto para vender mais. E se eu falar para vocês que, às vezes, dando desconto, você acaba vendendo menos? Porque no marketplace também existe muito
o custo da desconfiança. Você vê todo mundo com R$40, você encontra um lojista com 34, não vou comprar desse cara, porque esse cara está muito barato. Né? Até isso a gente tem que levar em conta. Né? Então, eu acho que a tua pergunta é extremamente pertinente, mas quando você tem uma planilha por trás, você responde todas essas perguntas. Entendeu? Outra pergunta, pessoal? Do lado? Não? Acho que é isso. Professor, obrigado. Obrigado, o contato obrigado, do professor está aí. E aí, gostou do vídeo? Então não deixe de curtir e compartilhar. Aqui do lado tem 2 sugestões que você pode gostar. Até a próxima!